ou muito boa tarde, depende da hora e do local que você está a ver esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui, conforme a promessa que nós fizemos de caminhar para uma vida abundante em Cristo, e assim eu estou aqui hoje mais um dia para partilhar com você que está do outro lado. Assim também eu peço da sua parte também a sua colaboração para que junto possamos caminhar com a partilha, com a divulgação desta mensagem que será boa para a vida daqueles que ouvem, boa para a vida daqueles que entendem também a palavra de Deus e que gostam de estar no caminho de Deus, amém? E assim, só para este caminho nós podemos estar junto num caminhar, para que junto nós podemos ir até a promessa que está em João 10:10, que eu vim para que as ovelhas tenham uma vida completa. Eu vim para que as ovelhas tenham uma vida abundante. E assim eu estou aqui hoje como seguidor de Cristo, como aquele que Cristo ungiu essa palavra para levar até a você. Amém? Então, cumprimento mais uma vez, espero que esteja tudo bem consigo, com a sua vida e que Deus tenha te abençoado, a sua casa, a sua família, amém? Então vamos estar aqui mais uma vez hoje nesta promessa de caminhar até a promessa, amém? Uma vida abundante, rumo a uma vida abundante é o tema e o lema deste vídeo, e assim nós vamos entregar então para o título de hoje, que nós vamos estar aqui dando a continuidade no nosso livro que eu disse no outro dia, e aconselho para que você que está do outro lado, se puder ter acesso a esse livro de inteligência emocional, porque este é o caminho, este é o processo, porque para tudo na vida há um processo. A palavra diz que há um tempo para tudo. Então há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de viver e tempo de morrer. E assim, neste sentido de caminhar para o rumo da vida abundante, nós estamos num processo de crescimento. E para esse processo nós precisamos de entender o caminho que nós estamos a andar. Nós precisamos de entender também quais são os processos que nós devemos ultrapassar para chegar a esse promessa que está em João 10:10, que é vida completa. Amém? Para isso, primeiramente, nós precisamos entender as nossas emoções, meus irmãos, minhas irmãs, que nós referimos ontem, que é importante nós sabermos das nossas emoções, nós entendemos quais são os papéis que as nossas emoções têm feito na nossa vida, ou qual é o controle que as emoções têm na nossa vida. Entendendo isso, entendendo também o sentido das emoções, nós estamos no processo de crescimento, como eu disse, e assim nós podemos entender, resumidamente, que as emoções têm um controle completo sobre a nossa vida. Nós não podemos tirar as emoções das nossas vidas. Não, você não tem poder de tirar a emoção das suas vidas. Então, temos que ter a consciência de que a emoção controla todas as decisões. E é através da emoção é que são determinados sentimentos. Os nossos sentimentos são determinados pelas emoções que nós temos dentro de nós. Por isso que você não tem poder de tirar as suas emoções. É de uma forma enganosa tão grande se você tentar lutar contra as tuas emoções. Você tem que saber lidar com as tuas emoções, amém? É por isso que nós estamos nesse processo, que é um processo de caminhar, de crescimento, para que nós podemos entender. Porque ninguém pode ir até um lugar se não sabe a direção, se não sabe o lugar exato onde você quer chegar. Então você não pode ir de norte a sul. Primeiramente nós precisamos entender quem somos nós, de onde viemos, o que está em nós, que muitas das vezes nos leva para o caminho em direção ao contrário. Por isso que eu estou aqui neste caminho, para caminhar consigo rumo a esta vida que Deus nos prometeu. Mas sem antes nós controlarmos que nós somos humanos e que nós temos certos sentimentos que precisam ser controlados, nós não chegamos a lado nenhum. E eu estou aqui para ajudar você e também para eu mesmo aprender o caminho que eu estou a andar. Amém? É por isso que nós primeiro temos que aceitar que as nossas emoções, elas controlam
as decisões que nós tomamos no dia a dia é controlado pelas nossas emoções. Os sentimentos que nós vivemos no dia a dia são controlados pelas nossas emoções. A felicidade que você sente, o ódio que você sente, a inveja, a raiva, os ciúmes, isso são controlados pelas nossas emoções. Entendendo esses tipos de sentimentos, meus irmãos e minhas irmãs, você compreendendo que tem esse sentimento dentro de você, mas que você precisa ser o autor, o controlador desse sentimento, já é meio caminho andado. Por quê? Porque o certo é que as emoções têm um papel importante nas nossas decisões. Mas quem decide qual é a decisão que você vai tomar é você mesmo. Mas para você saber quais são as decisões, você precisa ter autocontrole das suas emoções. Amém? Até aqui eu fiz resumidamente exatamente o que é o sentido da emoção na nossa vida. Agora, nós aqui hoje, nesse título, nós vamos aprender exatamente o que é inteligência emocional. O que é isso? Será que a Bíblia fala disso? Será que a Bíblia nos traz o sentido da inteligência emocional? Primeiramente, nós vamos estar a testificar na Bíblia se a Bíblia traz alguns recursos acerca de inteligência emocional, porque a nossa direção tem um guia, o caminho que nós vamos a um porteiro, e nós precisamos ir até esse porteiro, e esse porteiro é o Cristo. Ele que abre a porta para que nós possamos entrar e sair quando nós queremos sair, quando nós queremos entrar, porque Ele nos dá a liberdade para isso. Amém? Então, primeiramente, nós precisamos entender isso, e nós já temos um resumo de que a emoção faz parte da nossa vida e Ele controla tudo. Mas para isso há uma decisão final de que nós, como humanos, entendendo nossos sentimentos, entendendo as nossas emoções, nós podemos ter essa inteligência de controlar as nossas emoções. Então, o tema de hoje é para isso que nós vamos. Primeiramente, eu vou colocar essa questão. Nós sabemos que tudo que está, o Pai revela. Então nós vamos buscar esse dado que o Pai já tinha revelado para nós e trazer também para uma sociedade mais atualizada. Amém? Para que você, que nunca ouviu falar de Cristo, vai perceber que Ele é o que era, Ele é o que é e Ele é o que continua e há de vir. Amém? A palavra diz: Ele é o Alfa e o Ômega. Glória a Deus. Irmãos, a palavra nos traz aqui até capítulo 6 do Marco, a partir do 14. Eu vou estando a ler aqui. A palavra diz o seguinte em 14, no verso aqui, amém? O rei Herodes ouviu falar de tudo isto, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda a parte. Alguns diziam: João Batista ressuscitou, por isso ele tem poder para fazer milagres. Outros falavam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele ressuscitou. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e colocá-la na prisão. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito a Herodes: a lei proíbe você de se casar com a mulher do seu irmão. Até aqui, eu creio que os irmãos do outro lado estão a perceber o sentido da história. Amém? Continuando em 19, a palavra diz: Herodias odiava João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que era um homem bom e santo. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim o escutava de boa vontade. Certo dia, Herodias aproveitou a ocasião,
foi no aniversário de Herodes, quando ele deu um banquete às pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. A filha de Herodes entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quer a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou triste, muito triste, diz a palavra, mas por causa do juramento que havia feito diante dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra que me trouxe hoje de manhã. Enquanto eu estava a meditar, pedir a Deus, qual é a palavra que eu vou trazer para os seus filhos, as suas filhas, os seus seguidores, hoje nesta manhã, para trazer um ânimo, porque nós precisamos levantar. A palavra diz: acorda você que dorme. Então neste novo ano, nós precisamos de acordar. Nós precisamos ir até a promessa, mas nós sabemos também que há muitos distúrbios e muitos meios de distraição, e o sistema está a trabalhar para isso, irmãos, para que a obra de Deus não seja concretizada. Mas nós fomos chamados de filho de Deus. Já não somos mais servos, mas agora somos filhos. Então nós temos uma missão, é de brilhar, de fazer com que a palavra de Deus se brilhe. Amém? Irmãos, nesse sentido, para não seja muito prolongado, nós vamos ver aqui, de acordo com esse contexto bíblico, com o contexto do passado, com algo que se passou com João Batista, que era um homem para entregar a palavra de Deus, uma profeta de Deus, um homem de Deus. Até que a palavra diz que o rei admirava, apesar de não concordava com muitos que ele disse ou dizia, mas ele sentava e ouvia com prazer, porque ele aceitava que João era homem de Deus. Assim também nós podemos ver o que a inteligência emocional tem a ver com isso. É isto que nós vamos hoje explorar, irmãos. Porque muitas das vezes nós ouvimos acerca da vida de pessoa lá fora e nós temos essa tendência de julgar antes de entender um lado. Primeiramente eu aconselho, quando você ouve uma história, tenta ouvir os dois lados. Nunca ouve só uma parte da história e faz o teu julgamento. Porque a palavra diz: não julga os outros, porque é a mesma medida também que Deus vai te julgar. Amém, irmãos? Então nós precisamos primeiramente entender os dois lados da história. Não importa ser mãe, não importa ser pai, não importa se são filhos ou filhas, mas eu preciso também ouvir o outro lado. Primeiramente, quando você começa a ouvir a história dos dois lados, entender o que leva a pessoa a tomar certas atitudes, a fazer certas ações, você começa a entender e colocar empaticamente no lugar. Entender o sentimento que o leva a pessoa a fazer, você já está no meio caminho andado para ter uma inteligência emocional, irmãos. É isto que nós precisamos entender. É isto que nós precisamos compreender para ser inteligentemente emocional. Porque nós precisamos, antes de julgar, compreender a razão que leva a pessoa a tal lado. Nós vejamos aqui, o rei Herodes, ele primeiramente até tentou remediar o erro que ele cometeu, dizendo, quando ouviu a fama de Cristo, o que ele fazia, o que ele estava a fazer, ele disse, a palavra diz, que ele diz em verso 16, quando Herodes ouviu isso, ele disse: é João Batista.
ele ressuscitou. Mas infelizmente não. O João Batista, ele veio para entregar o caminho que o Cristo vinha a ter. Para entregar que nós precisamos arrepender o caminho que nós estamos a andar, porque o Cristo ia estar a chegar. E assim ele fez, ele cumpriu a missão dele, irmãos. O João Batista aqui, surgiu uma situação com ele, foi cortada a cabeça. Talvez Deus permitiu, porque a missão de João já tinha terminado, que era entregar as pessoas, antes de Cristo chegar, entregava às pessoas a palavra que o Cristo ia chegar. Mas aqui nós vamos entender de que aconteceu umas situações aqui que nos leva a ter um certo sentimento, porque é as nossas emoções que nos leva a motivar, é as nossas emoções, como ele está incluído na nossa vida. Como eu disse inicialmente, nós não vamos ter o poder de arrancar a emoção da nossa vida. A emoção, ele faz parte, como o seu rim, como o meu olhar, como a mão, como parte do nosso corpo. Nós não vamos conseguir arrancar a emoção da nossa vida. Não, irmãos. Então nós vemos aqui que a palavra diz que a própria Herodias, a palavra diz, pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos, colocaram. Continua, por isso João tinha dito a Herodes, a lei proíbe você de se casar com a mulher do seu irmão. Herodias, a mulher do Herodes, ela estava rodeada de um sentimento. E esse sentimento nós podemos entender que é muito mais do que a emoção, irmão, acumulado. O ódio. O ódio é um sentimento que, se você não controlar o ódio, ele vai controlar a sua vida. Porque você vai fazer ação, vai fazer ato através do ódio, que quando você começa a meditar, você vai dizer, não era para fazer. Mas o que te motiva para fazer esse ódio? O que te motiva para fazer o ato? É o sentimento que você já estava a sentir, que é o ódio. Esse ódio é um motivo, é motivado pela emoção. É um tipo de emoção, um tipo de sentimento, ou muito mais do que isso. Então, nós podemos testificar aqui que a palavra diz, Herodias odiava João. Herodias odiava João. Ela já tinha essa emoção crescendo dentro dela, que é a emoção do ódio. E assim também você, muitas das vezes, é controlado pela emoção da tristeza. Muitas das vezes você é controlado pela emoção da inveja. Muitas das vezes você é controlado pela emoção do ódio, que diz aqui, Herodias odiava João. E esse ódio, como ele tem esse crescente emoção, que esse ódio é motivado através da sua emoção, que é muito mais de sentimento, todos nós temos esse ódio. Se eu dizer aqui, se nós não temos ódio dentro de nós não temos inveja, nós não temos raiva, nós não temos tristeza, o homem está a mentir. Se o homem disser isso, ele é um mentiroso e nem merece ser ouvido. Se eu estou a dizer aqui neste momento, e a palavra de Deus ele é testificante, o homem que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então nós não queremos ser mentirosos, mas nós queremos crescer na verdade e na palavra de Deus. Então quando nós temos esse sentimento, mas nós também, através da palavra de Deus, porque ele diz que o homem já tem esse tipo de sentimento, já está enraizado dentro de mim, dentro de você, minha irmã, meu irmão. Não tenha culpa porque você tem esse sentimento. Não se sente culpado, mas tenha autocontrole. É por isso que nós estamos aqui. Aprender a importância de ter a inteligência emocional, a importância de ter autocontrole sobre as nossas emoções. Porque as nossas emoções, se não tiver controle, ele nos leva para o caminho de desordem, para o caminho de ação que mais tarde nós muitas das vezes podemos arrepender. Então é por isso que nós devemos ter essa inteligência para compreender que nós temos sim o poder, Deus já deu em Gênesis, de poder de dominar tudo, principalmente os nossos sentimentos. Amém? Principalmente os nossos sentimentos.
Então a palavra continua em 19, quando ele diz que Herodias odiava João e queria matá-lo. Mas será que ela tinha poder de matar o João? Ela queria, mas não fez isso porque ela respeitava o marido. E o marido, pela ação de João, pela atitude, pela palavra que o João entregava, ele respeitava também o João. Não era a intenção do marido matar o João Batista. Nós podíamos ver aqui, o texto não diz claramente, mas através da ação e atitude. E nós podíamos ver que Herodes só matou o João. Aliás, não foi o Herodes que matou o João. Aqui nós podemos perceber que foi a emoção do Herodes, porque ele foi empolgado pela felicidade. Quando a filha entrou para dançar, a palavra diz em 23, a filha de Herodes entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça, peça o que você quiser. Isto é a empolgação. Isto é a emoção do Herodes que falou na altura, quando ele ficou através dessa emoção da felicidade. O Herodes ficou tão feliz, que não mediu a palavra que ia tirar da boca. Então aqui nós podemos entender também uma coisa importante, meus irmãos. A boca fala o que está cheio o coração, mas o que sai da boca tem um poder. E aqui a palavra saiu com o poder do juramento que ele fez. Amém, irmãos? Aqui a palavra que saiu da boca do rei saiu com o poder de juramento diante dos convidados que ele tinha. Então Herodes depois não podia recusar ou não podia negar o que quer que a filha tenha pedido, porque ele mesmo diz na sua palavra, prometo que darei o que você pedir, minha filha. Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. É a empolgação da felicidade. A emoção foi tanta, a alegria foi tanta contagiante perante o meio, o orgulho da filha, a emoção, porque o que estava a acontecer com a dança, que o rei Herodes não mediu a palavra para tirar da boca diante dos convidados. E quando a palavra saiu com tanta força, com tanto poder, que saiu com poder de juramento. É por isso que Cristo diz na sua palavra, não jura. Não jura por nada neste mundo. Nem pela terra, nem pelo céu. Porque o céu é o trono onde o Deus está sentado, mas a terra é onde o Deus descansa os seus pés. Não jura. Nem pelo fio do seu cabelo, porque tudo está contado, até o fio do cabelo, irmãos. Mas você não sabe que está contado. Então, aqui nos traz o poder do juramento. Você tem jurado às vezes, quando você diz, olha, eu juro pelos meus filhos, eu juro pela minha vida, eu juro pelo quê? Você não tem que jurar nada, porque tudo já estava criado quando você nasceu. É tudo de Deus. Então aqui traz essa palavra também, que a emoção nos leva a tirar palavra da nossa boca que não era para tirar. É a emoção da felicidade que levou o homem a fazer isso. E todos nós sentimos isso. A felicidade e a tristeza são sentimentos que está dentro de nós. E muitas das vezes essa emoção sai com tanta força que nós não podemos controlar, irmãos. Sai com tanta força que nós não temos o poder de controlar isso. Mas é por isso que nós devemos exercitar a inteligência emocional. Para que muitas das vezes, quando ele tenta sair com tanta fúria, que às vezes é a raiva, às vezes você é enchido pela emoção da raiva, que você pode matar tudo que está à tua frente. Desculpa a expressão, mas isso acontece muito. Quando o homem e uma mulher, nós vemos hoje em dia o aumento da morte, que é o parceiro que mata a parceira, ou ao contrário, a parceira que mata o parceiro. Porque a emoção da raiva é tão grande e o homem não teve o autocontrole sobre essa emoção. E levou a agir. E assim também neste caso foi a emoção da felicidade. Foi tão grande que o Herodes abriu a boca e jurou a palavra diante dos convidados. E assim, aproveitando a oportunidade que Herodias
que a esposa do Herodes, ela já odiava, já estava rodeado dessa emoção do ódio. Amém? Então, essa emoção do ódio é que levou à morte do João Batista. Então, nós possamos entender aqui como a emoção, a falta do controle dessa emoção pode afetar a minha vida, pode afetar a sua vida e pode afetar a vida do que está próximo. Pode. Por quê? Porque a palavra diz que Herodes, ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem se havia casado. É só por isso. O Herodes fez aquilo que fez, deu essa autoridade para prender o João Batista por causa de Herodias, que já odiava o João Batista. Porque o João Batista, ele falava verdade. E a verdade muitas vezes nos dói por dentro. E nós começamos a odiar a pessoa, não porque o que ele é, mas pela verdade que ele fala. Então muitas vezes você encandeia, meu irmão e minha irmã, a luz do outro porque você está a falar a verdade. E a verdade que você fala está a tocar, ou seja, está a deixar resplandecer a escuridão dentro dele. E quando toca na escuridão, o homem fica magoado. Porque todos nós temos um lado escuro e um lado claro. O lado claro é a clareza que nós queremos que o mundo lá fora veja, meus irmãos. Mas dentro de nós há uma escuridão que nós não queremos que o mundo veja. Mas Deus, ele é aquele que sonda a mente do homem e sonda o coração. Então Deus conhece, meu irmão e minha irmã que está do outro lado. Deus sabe o quanto você tem um coração bom. E Deus sabe o outro que está do teu lado, quanto tem um mau coração, mas quer aproximar da sua luz para apagar a sua luz. Então Deus vai revelando as coisas que muitas das vezes o homem que está do outro lado, ele mesmo não sabia que tinha. Chama-se o lado escuro do homem. E esse lado escuro, Deus que revela todas as coisas, vai dizer, olha, toma atenção porque esse homem não é o que diz ser. Amém? Esse homem não é o que diz ser. E assim, o João transmitia a escuridão que estava dentro de Herodias. E Herodias, que é a mulher do Herodes, não gostava do que João falava. Porque o João falava a verdade. E essa verdade, desculpem, que o João falava, incomodava a Herodias. Porque a Herodias já era uma mulher escura. E assim muitos vivem hoje, irmãos. Muitos enchem a vida da maquiagem da mentira. Enche a vida tanto por dentro como por fora da maquiagem da mentira. Mas você consegue ver a beleza que está fora porque está cheio da maquiagem. Mas o que está dentro você não consegue ver. É por isso que nós precisamos urgentemente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a correção, é o caminho e a vida. É só a Bíblia que tem a direção certa para que nós possamos ir rumo a uma vida abundante. Porque você não consegue, meus irmãos e minha irmã, ter uma vida abundante se você vive com ódio lá dentro. Você não consegue ter uma vida abundante se você vive com a infelicidade a incomodar a sua vida. Você não consegue ter uma vida abundante se você anda aborrecido com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com o seu vizinho. Não consegue, irmão. Porque você não tem reino do céu dentro de você. E reino do céu, ele é a paz. Reino do céu é a harmonia. Reino do céu é o perdão. Reino do céu é o amor. E se você não tiver amor, você não consegue refletir o que está dentro de você. Porque você só olha lá fora. E lá fora você olha a maldição. Lá fora você olha o irmão a ser assassinado. Lá fora você olha para o seu irmão e começa a criticar. Porque você não tem o poder de olhar para dentro de você. Porque você sabe que dentro de você está sujo, está escuro, está cheio de mancha. E Deus nos convida hoje, meus irmãos e minhas irmãs, limpa o que está dentro de você. Primeiramente, você quer ter essa promessa? Você quer chegar nessa promessa? Então limpa. Então ali nós começamos a entender porque que muitos cristãos andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não chegam na vida prometida. Não chegam na promessa de João 10:10, porque o coração ainda está magoado com o passado.
O coração precisa ser limpo. O coração precisa ser lavado. E Cristo diz na sua palavra, nenhum homem tem o poder de chegar ao reino se não se nascer de novo. Um outro dia eu disse essa palavra para um colega, um conhecido que eu vi a testificar, a justificar a Bíblia. Eu disse, meu irmão, minha irmã, você não tem poder de justificar a palavra da Bíblia, porque é a palavra de Deus vivo. A palavra da Bíblia é Deus a falar comigo, Deus a falar com você. Mas você é humano. Para que você possa entender essa palavra, você tem que humilhar diante de Deus. Dizer, Pai, eu não entendo a sua palavra, pode me explicar. Enche-me do seu Espírito Santo para que eu puder entender a sua palavra e se explicar por outro. Mas se você for a ler a Bíblia com o entendimento do homem, com o conhecimento que você conhece, você vai ser apenas mais um a ler a Bíblia, mas não entende nada da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não está lá para te explicar. Porque quem explica a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz, ele já está dentro de você. Mas para que o Espírito Santo possa explicar, você tem que dar a liberdade de ele entender e de te entender e explicar. E assim também, meus irmãos. O que nós podemos concluir como a inteligência emocional? Que a inteligência emocional é o poder de entender os meus sentimentos e entender o sentimento do meu próximo. Por isso que Jesus diz sempre na sua palavra, ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo, meus irmãos? Primeiramente eu tenho que me amar, primeiramente eu tenho que me conhecer, primeiramente eu tenho que saber quem eu sou. Mas se eu não me identifico quem eu sou aquilo que a sociedade diz ser. Eu sou aquilo que os meus pais me dizem que eu sou aquilo que a escola me diz que eu sou. Eu não tenho a identidade. Eu primeiro preciso me identificar quem eu sou, para que eu possa ter um amor próprio, para que eu possa entender os meus sentimentos, para que eu possa compreender as emoções que estão dentro de mim, e assim poder entender o próximo. E ali vem com a vantagem que é quando nós temos a emoção já desenvolvida. Porque quando você tem uma emoção desenvolvida, que você consegue ter uma inteligência equilibrada, você consegue ter um desempenho no seu dia a dia, no trabalho, na escola, no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Você consegue ter uma saúde boa, porque você sabe que tem que tratar da sua pessoa. Você vai no ginásio, você vai correr, você vai fazer algo para estar com uma saúde boa, porque a vida é uma dádiva e Deus deu-te uma vida boa. Então você precisa cuidar. Você precisa cuidar, porque você sabe que se ficar muito gordo, a gordura vai entupir a via onde que o batimento do coração vai criar o problema cardíaco mais cedo ou mais tarde. Então você vai tratar desse, porque você está feliz com a vida. Você consegue transmitir essa felicidade através do humor que você mostra com a pessoa. Quando vem as dificuldades no dia a dia, porque a palavra de Deus diz, vocês vão ter dificuldade no dia a dia, e nós temos, irmãos. Quem não tem dificuldade? Todo mundo. Por isso que a vida plena em Cristo, a vida abundante, não se refere só ao dinheiro, só à riqueza. Por quê? Porque há muitos que têm dinheiro, têm riqueza, mas não têm a felicidade. Não têm humor à vida. Não têm a felicidade para sorrir para os outros. Está cheio de dinheiro, mas já anda sempre de cara triste. Anda sempre de cara no chão, porque os pensamentos, as situações da vida, as circunstâncias da vida acumula, mas ele é abençoado com dinheiro. Então nós podemos ver que o dinheiro não é a felicidade, porque muitos têm dinheiro, mas não têm saúde boa. Por quê? Porque por causa essa gerência de emoção que ele não soube durante o tempo. Então ele tem bênção em outras coisas, mas falta ser abençoado na saúde. Falta ser abençoado na família. Falta ser abençoado no lar do trabalho. Então nós precisamos entender isso, que a inteligência emocional são passos para que nós primeiro precisamos saber gerir para poder caminhar
até ao rumo do João 10:10. Amém? Irmãos, quando você tem essa inteligência, esse entendimento, esse equilíbrio emocional, você consegue ter um domínio próprio. E você consegue ter um bom relacionamento. Porque muitos relacionam com as pessoas para preencher esse vazio que eles não têm. No outro dia, um tempo já atrás, eu referenci a esse relacionamento vazio que nós vamos buscar muitas vezes nas pessoas terceiras, que também estão vazias. E precisa ser preenchido e ouvir críticas. Não é nesse sentido, porque eu já passei lá. E graças a Deus, Deus me libertou desse sentimento. Então eu, mais do que ninguém, eu entendi porque eu vivi esse vazio. E hoje, se eu posso dizer, você precisa ter esse equilíbrio para saber que você é muito mais importante do que aquilo que você procura lá fora. Que você é muito mais amor do que aquilo que você procura lá fora. Que a sua vida é muito mais importante do que alguém pode dizer que é. Porque você tem que se conhecer. Então, quando você tem essa inteligência emocional, você consegue ter um melhor desempenho no seu trabalho, você consegue ter uma saúde forte fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Você consegue ter sempre alegria na sua vida, porque você tem controle emocional. Não é um trabalho que vai ser pesado, que você chega a casa a partir tudo, porque você tem controle. O que é de trabalho fica no trabalho, o que é de casa fica na casa. Amém? Quando você tem esse controle emocional, essa inteligência emocional, você consegue ter um relacionamento mais forte. Por quê? Porque você já não tenha qualquer relacionamento, você não relaciona com qualquer pessoa, você não entra na qualquer sociedade, você não entra em qualquer lugar. Nós estamos a ver aqui então a importância que ter o controle emocional nos traz para a nossa vida. Nós estamos a entender a importância porque que nós precisamos ter o controle emocional, a inteligência emocional na nossa vida para ter autocontrole. E esse autocontrole é a palavra exata que Deus nos deu há muito tempo, irmãos. Há muito tempo. Então, compreendendo isso, que João Batista não foi o próprio Herodes que o matou, mas a emoção do Herodes. E assim também, você pode entender que você muitas vezes está a matar a pessoa lá fora através das suas emoções. Não precisa ir com faca, com pistola para matar ou para tirar a vida do outro, mas se você não controla as suas emoções, a palavra que você tira da sua boca vai matar o seu irmão, vai matar a sua irmã. O ódio que você sente pelo seu irmão, se você não tem esse controle, vai matar também a sua vida, a sua casa, a sua família. O relacionamento que você tem hoje, se você não tem controle emocional, vai acabar com o seu relacionamento, porque você não está a ter o controle emocional. Então, primeiro passo para chegarmos a João 10:10, precisamos saber andar. E nós estamos aqui como uma criança pequenina, mas que ainda está a gatinhar. Depois vai dando os passos, depois vai andar sozinho. É por isso que nós estamos nesse caminho, meus irmãos e minhas irmãs, para que junto nós aprendemos a andar no caminho de Deus, na direção de Deus, e para que a promessa de Deus também, que está em João 10, que diz que as suas ovelhas, que Ele veio para que as suas ovelhas tenham uma vida completa, possa concretizar na nossa vida. E eu estou aqui para caminhar com você, para caminhar com a sua casa, e agradeço a oportunidade de me deixar entrar na sua casa, ouvir essa palavra que não é minha, mas que é de Deus, que assim também esta palavra é testificado várias vezes na palavra de Deus, para que nós possamos entender que a palavra de Deus é vida, irmãos. A palavra de Deus é aquele que levanta aquele que está no chão. A palavra de Deus é aquele que veio para levantar você que já perdeu a esperança na vida, você que já diz que não vale a pena mais viver. A palavra de Deus veio para mostrar, você tem a vida. Mas essa palavra que nós estamos a referir agora, que é muito usada, a inteligência emocional, Deus já tinha referenciado há muito tempo. Nós vejamos a situação de José, quando os seus irmãos pegaram ele para matar, mandou ele para o Egito, e ele foi lá escravo, ele foi prisioneiro, mas
Deus levantou ele, irmão. Deus levantou e colocou ele como governador do Egito. Então Deus não te colocou nessa vida. Eu sei de muitas situações que você tem passado, muitas tristezas, muita mágoa, muito ódio, e você diz assim, eu não aguento isso. Mas eu quero dizer hoje, Deus tem promessa para a sua vida. Entrega a sua vida em Jesus Cristo e Ele vai mudar. Mostra a sua disponibilização, diz Deus, eu tenho esse sentimento, eu não consigo controlar essa emoção. E Deus vai ajudar, porque você tem humilhado perante Ele. Então humilha, porque a palavra diz claramente, feliz é aqueles que humilham. Porque mesmo sendo humilhado, você será exaltado. Não humilhado perante o homem, perante Deus. Diz, Pai, eu não consigo controlar esse sentimento. E Deus, Ele é Deus para lhe ajudar a controlar. Então nós vejamos aqui em Gálatas, essa palavra que já estava há muito tempo. Porque em Gálatas 5,17 diz, porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem, irmão. A vida há uma lei. E nós, quando nós começamos a andar no caminho de Cristo, nós não precisamos do lei humano. Porque Deus já nos deu a direção que nós devemos andar. Então lei vai servir para os criminosos, lei vai servir para os bandidos, lei vai servir para aqueles que infringem. Mas nós já temos uma lei e nós não infringimos a lei de Deus. Então por isso nós somos considerados filhos de Deus. Já não serve, já não faz o que Deus quer que você faça ou o que você é obrigado a fazer. Você faz porque alegra a vontade de Deus. Amém? E a palavra nos diz aqui em 22, para terminar em 22, mas o Espírito produz, irmão, amor, alegria, paz, a paciência, delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Domínio próprio é o que o homem hoje diz inteligência emocional. Mas veja que a Bíblia há muito tempo já tinha escrito isso. O domínio próprio. Isso dá é o Espírito Santo de Deus, irmãos. É por isso que eu trouxe esse tema. Porque você não consegue caminhar rumo a uma vida abundante se você tem um coração cheio de ódio. Se você tem um coração cheio de ódio, se você tem um coração cheio de imoralidade, cheio de impureza, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, cheio de inimizade, você não consegue, irmão. Porque o seu coração cria brigas, cria inveja, cria ciúme, cria excesso de raiva. Se você não tem esse autocontrole, Deus não vai habitar lá. E você não vai ter essa bênção. Amém? Então espero que até aqui Deus nos tenha ajudado, nos tenha abençoado e que você tenha recebido. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que ouve a minha palavra e recebe e pratica o que eu digo, esse sim será abençoado e verá o reino do céu. E nós queremos viver o reino do céu aqui nesta terra e na vida que Deus vai nos prover, porque Ele prometeu uma vida eterna. Amém, irmãos? Então, até aqui, eu agradeço este vídeo, eu agradeço esta oportunidade, eu agradeço que Deus me tem tocado para trazer aqui. E nós vamos continuar com mais tema. Então inscreve no canal para que você possa receber sempre uma boa palavra de motivação, uma palavra que vem do reino do céu para a sua vida, para que você possa crescer. Não tenha vergonha com o sentimento que você tem hoje, mas entrega em Cristo como você está. Entrega como você está, cheio de feitiçaria, cheio de ciúme, cheio de raiva, cheio de briga, inimizade por todo lado. Entrega. Diz, Pai, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida na mão do Senhor. Porque a palavra diz que quando você entrega a vida na mão de Deus, não importa como você está, mas Ele vai limpar. E quem vai te dar a inteligência emocional para controlar todas as emoções, para deixar os vícios do passado, é Cristo. Não é o Edmilson, mas o Cristo. Amém? Então vou orar sobre essa palavra. Pai nosso que está no céu, santificado o seu nome, meu Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Pai, eu agradeço pela palavra que o Senhor colocou na minha boca hoje,
para partilhar com o meu irmão que está do outro lado, Pai. Pai, eu agradeço, Pai, que o Senhor possa enviar os seus anjos para acampar ao redor daquela pessoa que está a ver esse vídeo do outro lado, que receba a palavra, Pai. Que essa palavra não cai no meio do espinho, que não cai na rocha, que não cai na terra seca, Pai, mas que possa cair num bom coração e crescer e dar fruto. E assim é o desejo do Senhor e o meu desejo também, Pai. E glorifico pelo seu nome, glorifico pela santificação do Senhor, que o Senhor possa proteger também a minha casa, a minha vida, a minha família, e protege a palavra do Senhor que está em mim, Pai, para que eu possa entregar com alegria e com bondade. Assim eu agradeço e que Deus abençoe a sua vida. Só te peço, inscreva no canal, porque nós ainda somos pouco inscritos, então o YouTube não consegue transmitir para mais pessoas, mas a partir do momento que nós já somos uma comunidade cristã unida, cheia de vontade de partilhar a palavra, o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo que eu estou a transmitir é um conteúdo de reino, um conteúdo bom para salvar a vida, porque o mais importante, irmão, não é o que nós temos, mas é a vida que Deus nos deu como uma dádiva. Então nós devemos, com toda alegria, proteger essa dádiva, que é uma bênção. Amém? Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.